Se bebês não aprendem memorizando listas de palavras, por que que crianças e adultos têm que aprender assim? Ele fez a série Narcos falando em espanhol. E antes da série, eu lembro que teve uma entrevista que ele falou que ele não sabia espanhol. Um soldado, um capitão, ele pega uma vassoura e fala para você fazer a limpeza em russo apontando para a vassoura. Você não precisa saber russo para entender aquilo. Pouca gente acaba fazendo isso porque com a tecnologia a gente se acostuma, né, a ter tudo digitalizado e tudo mais. Mas escrever à mão, cara. É importante também frisar o quanto que a tradução pode prejudicar. Por isso que é tão importante a gente não olhar o idioma como uma coisa, uma linha reta, né? O idioma é uma coisa orgânica, uma coisa viva, né? Os bebês, antes de aprender a falar, eles já apontam para os objetos. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do MoonLab. Toda segunda-feira, 11 horas da manhã, a gente faz Ciência da Linguagem. Sou Eric Salieri, estou aqui com meu querido co-host André Reis, trazendo mais um episódio aqui para vocês no Laboratório da Linguagem. E hoje o episódio é sobre gestos e como gestos influenciam na aquisição da linguagem. E isso a gente pode ver até mesmo com as crianças, o quanto que para a criança se expressar, ela aponta para lugares, ela acaba observando os gestos dos pais para estar absorvendo a linguagem. Da mesma forma, a gente consegue utilizar princípios parecidos para estar usufruindo aí dentro da nossa jornada de aprendizagem de idiomas. E na minha prática, na minha vida pessoal, assim, uma das primeiras coisas que eu vi, na verdade, não tem nada a ver com idiomas, foi no teatro, porque para quem não sabe, eu fiz teatro no Rio de Janeiro, e no teatro a gente aprendeu, o professor ensinava pra gente não sei nem se eu te contei essa história já, André, mas a associar as linhas do texto, as falas do texto, com o movimento corporal. Então a gente fazia um estudo do personagem para saber como o personagem se movimentava, e a partir da movimentação a gente então desenvolvia ali a associação da fala do texto com a movimentação. Isso dá até para traçar também, acho que a gente comentou isso no outro episódio sobre como atores aprendem idiomas, né? Como atores, agentes aprendem Sim. idiomas. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Wendell Bezerra, não é o Wendell Bezerra, é? Gente, esqueci o nome dele agora, o que fez o Pablo Escobar em Narcos. É o Wendell Wagner Moura. Wagner Moura, mano. Meu Deus, o Wendell Bezerra é do Bob Esponja, né? Meu Deus. Enfim, ele fez a série Narcos falando em espanhol. E antes da série, eu lembro que teve uma entrevista que ele falou que ele não sabia espanhol. E uma das técnicas que isso é muito conhecido entre atores é justamente isso, de associar o corpo do personagem ao texto. E por que que isso acontece? Quando a gente está engajando mais áreas no cérebro para estar se relacionando com aquela linguagem, é mais provável que o cérebro identifique aquela informação como importante e armazene aquela informação. Quando a gente está pura e simplesmente, por exemplo, repetindo uma frase, ou então apenas lendo, é apenas uma área ali que está sendo ativada. Porém, quando a gente está escrevendo à mão, ou fazendo, apontando, usando diversos tipos de gestos para estar interagindo com aquela linguagem, isso garante um aproveito maior, justamente porque a gente está engajando mais áreas do cérebro. Então vamos imaginar o seguinte, pessoal. Aqui nós temos o nosso cérebro dentro da sua cachola, aí, dentro da sua cabeça, com dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Então, quando a gente está utilizando mais áreas do cérebro, a gente está utilizando os dois hemisférios, ao invés de usar apenas um lado dele. Essa é uma forma assim muito simplificada, resumida do que está acontecendo dentro do cérebro, mas em essência é isso. Então, uma coisa que é muito interessante, assim, que pouca gente acaba fazendo isso porque com a tecnologia a gente se acostuma, né, a ter tudo digitalizado e tudo mais, mas escrever à mão, cara, tão simples, mas escrever à mão as frases e as coisas que são importantes, que engajam com você. E aí, já trazendo também outros conceitos que a gente repete em vários episódios também, é o engajamento emocional. Então, quando a gente tá, por exemplo, quando você toma um susto, ou quando você tá com medo, tá surpreso, que as mão vai pra cabeça assim, meu Deus, o que que aconteceu? Esse meu Deus, esse gesto aqui, ele é automático, a gente nem percebe, porque ele está intensificando aquela emoção, aquele sentimento. E quando a gente intensifica o sentimento, a gente, portanto, também intensifica a memória. Também é por conta desse motivo que às vezes a gente tem gatilho. Vou usar um outro exemplo um pouco exagerado. Vamos imaginar aqui um veterano aposentado de guerra. Aí quando ele vê alguém que se postura de talvez dessa forma e na mente dele já associa a arma, talvez dê um gatilho nele, porque a memória associativa ali é muito forte. Isso também a gente pode estar aplicando dentro dos nossos estudos. Tem algum outro exemplo, André, que você acha que encaixa aqui, que a gente pode estar falando? Os gestos por si só, tipo, eu falando que eu tô gesticulando, sabe? Os gestos por si só, eles são, você pode considerar eles como uma linguagem. Não é à toa que a gente tem linguagem de sinais. A questão é, quando você tá só se comunicando através do som, é uma coisa. Quando você tá ativamente entendendo o que tá sendo falado, você tá usando o som, você tá usando a imagem. Quando você introduz o movimento, é uma camada a mais que tem ali, né? Por exemplo, se eu pegar só a imagem de uma pessoa assim, isso pode significar uma coisa, sei lá, pode ser que eu tô, tipo assim, eu tenho uma dúvida, sabe? Mas e Uhum. se na verdade isso daqui for um frame de um vídeo que é uma pessoa fazendo isso aqui, ó?
Então só pelo movimento já muda completamente o significado do que a gente tá falando. Também tem a questão do comprehensible input. Nossa, essa é uma parte interessante, assim. Uma das formas da gente aplicar o comprehensible input dentro das aulas, dos estudos, é, por exemplo, pegar uma imagem e dentro dessa imagem a gente tentar descrever o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu tenho uma imagem onde tem uma padaria e uma pessoa entrando na padaria. Aí, beleza, eu pergunto para o aluno o que essa pessoa está fazendo. Ah, essa pessoa está entrando numa bakery store, ela está entrando numa padaria. E beleza, se essa pessoa ela está carregando uma sacola de pão, como é que seria essa sacola de pão? Como é que é o formato do pão? Como é que, sabe, não é só fazer gestos assim de a gente está aprendendo e está gesticulando aleatoriamente, mas é do gesto no sentido movimento, no sentido o que aquele gesto representa. Então, quando a gente está associando, engajando esses sentidos, porque, e aí novamente eu faço um paralelo com o teatro. No teatro a gente trabalha muito com o invisível, e esse invisível é justamente, é quase uma mímica mesmo. Então a gente tinha que imaginar cenários que não existiam, objetos que a gente possuía que não existiam. Se eu fiz um personagem medieval que tinha uma espada, a mão posicionada aqui para sacar a espada, né? Então, esse tipo de coisa. Aí eu lembro que até que o professor falava, sente o peso da espada. Você realmente consegue tirar e segurar ela assim? É uma adaga, não é uma espada. Porque a espada, ela é mais pesada, tem que segurar com duas mãos. Então, ela tem um peso. Como é que esse peso reflete no seu corpo? É quase brincar de teatrinho mesmo. É a gente usar a nossa criatividade para estar ampliando os nossos sentidos. Quando a gente amplia esse sentido, a própria palavra, o significado da palavra vai ficando mais rico, vai ficando mais preenchido dentro da nossa mente. E isso vai, portanto, proporcionando também uma retenção melhor daquela memória, daquele conhecimento. Percebam, pessoal, como assim, aprender idiomas envolve muita criatividade também. Para não ser aquela coisa repetitiva e chata, novamente, isso é algo que a gente repete em quase todos os episódios, a importância de ser algo divertido, algo que realmente engaje, que você fique ali interagindo com aquele material. Então, quando a gente tem esse engajamento de diversas áreas, vai proporcionando também essa retenção maior por conta disso, porque a gente está usando mais áreas do nosso cérebro. Não é questão daquilo de, a gente só usa 3% do cérebro. Isso aí nem existe, na verdade. É mais sobre a gente estimular outras áreas que vão estar agregando dentro da nossa prática de estudos. E é importante a gente falar sobre também como que isso afeta nas crianças, por exemplo. Porque eu trouxe um estudo aqui. Gesture is at the cutting edge of early language development. Foi publicado em 2005 pela revista Cognition. Uma pesquisadora famosa até, o nome dela é Sheida Ostchaleshkan. Na verdade, não é nem um estudo de linguística, olha que interessante, ele é um estudo de psicologia. Eles percebem que os bebês, antes de aprender a falar, eles já apontam para os objetos. Você vê que tem uma relação, o significado, ele chegar para a criança, para o bebê no caso, antes do próprio significante. Então, para explicar para o pessoal aqui, o significado é o conceito do que significa aquilo. Então, por exemplo, se eu pergunto para você o que é uma maçã, o significado da maçã é que ela é uma fruta vermelha que dá na macieira, redonda, doce. Então, esse é o significado. O significante é a própria palavra, é o que você usa para se referir, para chegar nesse significado, né? Então, o significado para criança, ele chega antes do significante, né? Aí tem uma coisa que o James J. Asher, ele fala, né, o cara que criou o TPR, ele fala o seguinte, né? Babies don't learn by memorizing lists. Why should children and adults? Então, tipo, se bebês não aprendem memorizando listas de palavras, por que crianças e adultos têm que aprender assim? Por exemplo, da onde que vem essa ideia da criança apontar para alguma coisa e ela tá se referindo a um significado específico, né? Desde que a criança tá se formando ali, os instintos básicos dela ali de sobrevivência vai fazer com que ela sinta sede e ela tenta pegar, por exemplo, tenta alcançar um copo d'água, uma mamadeira dela, ou algo do tipo, a chupeta, um brinquedo, que seja. Ela vai tentar alcançar aquilo ali. E quando ela começa a perceber que ela tentando pegar aquilo ali, um adulto vai lá e pega para ela começa a entender que tem uma relação entre apontar o braço e conseguir Isso. aquilo que ela quer. Essa comunicação, essa linguagem dos gestos, ela já vai começando a ser formada na sua cabeça antes de você aprender a falar. E isso se relaciona com o comprehensible input também. É sempre o comprehensible input, pessoal, assim, para quem não está familiarizado ainda, é algo também que a gente cita em vários episódios. Você tem um mínimo conceito compreensível ali, um contexto minimamente compreensível para que você possa associar as informações. Eu acho, inclusive, André, que foi você que usou aquele exemplo, era uma pesquisa relacionada a russo, à língua russa, onde fala
falava para os voluntários levantarem de acordo com um determinado comando. Foi a pesquisa do James J. Asher, isso daí é a introdução dele no TPR, né? Que é o Total Aham, Physical Response, que é a pessoa aprender com, isso. além do som, da imagem, né, o significante, colocar o movimento também. Isso é extremamente interessante porque a gente consegue estar aplicando dentro dos estudos também. Eu sempre fico fascinado com isso, a quantidade quase que infinita de formas que a gente tem para aprender um idioma, que a gente consegue estar usando dentro dos estudos. E a gente acaba ficando preso a métodos tradicionais. Eu não diria nem tradicionais, eu diria métodos generalistas, talvez, assim. Porque existem métodos modernos que não são bons também, que não são eficazes, que basicamente são uma repetição do tradicional ali, de qualquer forma. A síntese do episódio de hoje talvez possa ser essa, assim. Usar mais áreas do cérebro melhora a sua performance na aprendizagem de idiomas. Como que a gente engaja mais áreas do cérebro? Que nem nessa pesquisa incentiva a aprendizagem a partir de comandos e repetição dentro de um contexto compreensível, isso está engajando mais áreas. E notem, esse é um comando, portanto exige uma resposta. Essa resposta provavelmente é uma resposta física, envolvendo gestos e movimentos. Ou seja, essa pessoa, seja ela vai levantar, ativar outras áreas do corpo, ou então ela vai sentar, ou então ela vai para algum determinado local, ou ela vai fazer alguma coisa, ou então, por exemplo, digamos que um soldado, um capitão, sei lá, ele pega uma vassoura e fala para você fazer a limpeza em russo com essa vassoura, apontando para a vassoura. Você não precisa saber russo para entender aquilo. E dado uma certa repetição daquilo acontecer, você vai associar as duas coisas. E não, a gente não está falando aqui para você se alistar no exército russo, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver, assim, falando óbvio, né? Mas às vezes precisa. É só para vocês entenderem o fundamento da questão para poder estar aplicando isso nos estudos de vocês. Então, quando faz isso, a gente acaba ativando mais áreas do cérebro ali para poder estar gerando. Tem uma área, inclusive, aqui no hemisfério esquerdo, que é a área da compreensão. Essa área da compreensão, ela se liga a nervo, ou seja, nos nervos dos sentidos, ou seja, o córtex visual no occipital aqui atrás, tem o nervo, um fio que liga até aqui atrás no globo occipital, que vai estar gerando novamente a informação aqui na área de compreensão, que é justamente na área de Wernicke, que compreende a linguagem. Então, quando a gente está associando tudo isso, isso está proporcionando um aprendizado muito melhor. Então, é muito sobre se refletir, assim, como a gente consegue utilizar tudo isso dentro dos nossos próprios estudos para estar gerando esses resultados. Que formas práticas, André, você acha que a pessoa pode estar aplicando isso? O TPR, né, é uma forma já, é um método que já existe, né, em relação a esse tipo de aprendizado. Existem várias formas de introduzir esse método, como, por exemplo, ao invés de você pegar e falar, sei lá, beber é igual a drink, você fala que isso aqui é beber e isso aqui é drink. Então, você tem o movimento associado à palavra. Então, eu estava explicando para uma aluna, na verdade, o conceito do significante, como que a tradução atrapalha nisso, né? Porque é o seguinte, você tem aqui que, vamos pegar o que eu falei da maçã, né, mais cedo. Você tem aqui que maçã é um objeto, ó. Maçã é uma fruta doce, vermelha, redonda, que dá na macieira. Enfim, a gente tem vários significados atrelados ao significante maçã, certo? Nativamente aqui no Brasil, a gente já tem essa ideia. Maçã está atrelado a esse significado. E quando a gente aprende em outra língua, a gente vai aprender que Apple é maçã. E maçã é a fruta redonda, vermelha, não sei o que lá. Só que isso daí é a forma errada de se aprender, porque você está aprendendo o significado de maçã através do significante do português. Então você está aprendendo inglês através da ótica do português. Então, quando você pensa, quando você ouve a palavra Apple, não vem a imagem da maçã na sua cabeça. O primeiro vem a palavra maçã e depois vem a imagem. O certo seria a gente fazer essa conexão do significante Apple direto com o significado fruta vermelha, doce, que dá na macieira redonda. Basicamente isso, é tentar reduzir esse nível de tradução. O que eu tô tentando fazer com o norueguês, inclusive, eu percebi que eu tento enxergar o norueguês pela ótica do inglês, né? Então eu acabo tentando traduzir muita coisa. E eu tô ativamente tentando desassociar essas coisas para criar essa conexão dos significantes em norueguês pros significados no geral. Isso acaba gerando também justamente aquilo, de criar uma certa dependência da tradução, né? Porque como que nem você falou, ela tá usando a linha de raciocínio do português. Ao invés de usar o conceito principal, é que nem aquilo, ao invés de aprender table é mesa, table Exato. é o objeto table, que por acaso se fala mesa em português. Mas table é table. Porque isso acaba, e assim, só pra gente perceber, né, como a gente vai tendo esse comportamento a longo prazo, isso também garante e acaba ajudando a gente não ficar traduzindo o idioma na nossa mente. Ficar criando essa dependência, sabe, ficar preso a esse tipo de coisa. Então, toda vez
que a gente associa essas duas coisas, a engajar mais áreas do cérebro, junto com o conceito ali, no caso, o significado da palavra, a gente acaba tendo resultados muito maiores. É importante também frisar o quanto que a tradução pode prejudicar quando se diz ao aprendizado em situações como, por exemplo, se eu falar vaca para você, você já vai imaginar o animal que é usado na agropecuária, a gente come a carne dele e tudo mais, então a gente tem uma forma de enxergar esse significado, certo? Mas e se eu falar vaca a partir do significado que eles têm na Índia, que a vaca é um animal sagrado? Então o significado já muda. É um significante diferente com um significado diferente também. Quando eu falei maçã, são dois significantes diferentes, mas o significado é o mesmo, entende? Só que quando muda a cultura, você tem esse risco aí de estar mudando o significado também. Por isso que é tão importante a gente estar em contato, né, com a cultura. Por isso que é tão importante a gente não olhar o idioma como uma coisa, uma linha reta, né? O idioma, ele. Vamos fazer uma paralela com Nietzsche, né? O tempo não é uma linha reta, o tempo é um círculo, é um flat circle, né? O Uhum. idioma é um flat circle. Não, o idioma é uma coisa orgânica, é uma coisa viva, né? Uma coisa que muda. Você tem termos que a gente usava antigamente, que era comum ser usado antigamente, que hoje em dia são termos que são completamente defasados, outros que são completamente obscenos ou pejorativos, que foram levados, infelizmente, para outro lado. Isso tudo vai acontecendo por causa dessa organicidade da linguagem, por causa dessa vida que a língua tem. O que eu diria assim para as pessoas aplicarem nos estudos de vocês quando você for estudar, estuda num contexto, novamente, que nem a gente sempre repete, um contexto que seja familiar para você, um contexto que você conheça, um contexto que seja aplicável no seu dia a dia e comece a ensaiar. O que seria isso na prática? Você realmente, de fato, utilizar o seu corpo, utilizar gestos para encenar aquelas situações, realmente visualizar fazendo aquilo, porque assim você vai estar engajando novas áreas, etc. Já repeti esse episódio inteiro, para estar realmente retendo mais. Eu não sei se está meio lúdico isso, porque para mim é muito claro como fazer. Eu não sei se para a galera talvez esteja tão claro. Tem que frisar também que não só gestos, mas as expressões faciais, a tonalidade com que você fala alguma coisa. Por exemplo, aqui no português a gente tem o que, a palavra que. Mas se eu falar assim, que? Já dá um significado completamente diferente, entende? Já Total. passa uma ideia completamente diferente. Vale lembrar aqui também que os significantes, ou seja, as palavras, elas têm uma espécie de acesso mais fácil, assim, eu diria que é mais fácil para o nosso cérebro acessar os significantes do que os significados em si, porque o significado ele é um conceito, né? Ele é uma ideia, ele é abstrato. Então, como que eu posso dar um exemplo disso na prática? É quando você está lendo alguma coisa ou quando você está ouvindo alguém falar e você não está prestando atenção, você tem que ler de novo, você pede para a pessoa repetir. Você está ouvindo todas as palavras que ela está falando. Então, todos os significantes estão saindo da boca dela e estão entrando pelo seu ouvido, você está absorvendo esses sons, mas o significado não está aparecendo na sua cabeça, entende? Então, é muito mais fácil a gente querer até associar significantes novos a significantes existentes, ao invés de significantes novos a um significado existente, porque é mais fácil a gente acessar os significantes, né? Por isso, até que eu acho que muita gente vai concordar em dizer que é muito melhor ter uma conversa com alguém pessoalmente do que você conversar por ligação ou por mensagem. Pessoalmente, a gente vai ter essa questão da expressão facial, vai ficar muito mais claro, você vai gesticular enquanto está falando, vai ficar muito mais dinâmico, muito mais fluida a conversa. Tudo por causa dos gestos, tudo por causa dessa questão do movimento, de usar o corpo para expressar, além de usar só o idioma falado. É ver. No mais, pessoal, espero que vocês tenham absorvido esses conceitos. Estaremos aqui segunda que vem, toda segunda, 11 horas da manhã, fazendo ciência da linguagem. Tudo isso que a gente falou, a gente tem exercícios práticos, a gente tem toda uma jornada de aprendizado dentro da nossa comunidade, que a gente compartilha com os nossos alunos, a comunidade Biglobal. Você pode estar acessando aqui, escaneando o QR Code, e lá dentro nós também temos aulas de inglês, e também o André está dando aulas particulares de inglês. Vocês podem estar entrando em contato no link da descrição também. E no mais é isso, a gente quer proporcionar para você todo um arsenal de conhecimento para poder estar te auxiliando dentro dessa jornada. Fechou? Até mais, pessoal. Até segunda que vem. Peace. Vices.